abordar o trabalho que eu mandei para vocês, que curiosamente eu já vou me antecipar, que é um artigo para avaliar a acurácia diagnóstica, que é algo que a gente vem sempre discutindo. Então, assim, nas aulas iniciais nós aprendemos que um dos princípios fundamentais do conhecimento científico é o que nós chamamos da raridade do fenômeno, né, da interação. Que os fenômenos científicos são raros e, portanto, eu parto do pressuposto que um determinado fenômeno ele não existe e eu tenho que formular um método científico para, de fato, testar a minha hipótese, avaliar no intuito de verificar se aquela hipótese é verdade ou não, com aquele princípio da falsibilidade que a gente falou. Então, para diagnóstico é a mesma coisa. Então, se eu acho que o método, imagine que eu bolo um marcador sérico, né? Como foi feito, por exemplo, para testes diagnósticos da Covid, né? Então, vocês imaginem que eu tenho um novo método para para diagnosticar uma certa doença, e eu parto do pressuposto de que aquele método ele tem baixa acurácia. Eu não posso já partir do pressuposto que aquele é um método excepcional, que eu já vou para a discussão, ou de fato, para o meu método científico, para avaliar se aquilo de fato funciona ou não. Então, essa é a importância do ceticismo científico, de a gente dar um pouco para colocar o pé atrás, ser humilde, reconhecer quem é certo, e a gente vai avaliar a informação. Né? E aí vocês não estão ainda... A ideia de vocês não é transformar vocês em cientistas, mas sim terem um papel de, primeiro, estimular a curiosidade de vocês e, mais do que nunca, fazer com que vocês mantenham o pensamento crítico, né, sempre quando avaliarem uma determinada evidência científica. Porque evidência existe para tudo. Agora, se é uma evidência de qualidade que faz nós rejeitarmos a hipótese nula, né, que a gente fala que algo de fato... Quando eu comparo duas coisas, eu digo que essas duas coisas são a mesma coisa, não há diferença, né? Esse é o princípio da hipótese nula, mas quando eu vou comparar um método diagnóstico, eu parto do pressuposto que ele é pouco acurado, ele não funciona. Então, eu parto por esse pressuposto. Então, a evidência científica, assim como para, por exemplo, tratamentos, para critérios prognósticos, seja o que for, e para diagnóstico da mesma forma. Então, nós temos evidência. Então, o primeiro item que nós iremos avaliar aqui é a confiabilidade da informação, a confiabilidade do trabalho que vocês estão avaliando, para depois a gente avaliar a relevância e depois a aplicabilidade. A gente falou muito sobre a aplicabilidade, né, aqui do teste diagnóstico, como funciona o raciocínio clínico bayesiano, pensando no raciocínio clínico probabilístico, que é através de probabilidade condicional bayesiana. Então, a gente falamos muito sobre isso, né, já de aplicabilidade. Agora a gente vai partir, mas, professor, e aí, como é que eu sei que, de fato, um teste diagnóstico é acurado ou não? Como é que eu ligo isso? Então, veja, ao contrário do que a pirâmide da evidência científica, que existe aquelas pirâmides, né, que todo mundo mostra de, digamos, a hierarquia da medicina baseada em evidência, que fundamentalmente aquilo não tem o menor sentido, porque o trabalho de melhor qualidade científica vai depender da sua pergunta científica, do que você está querendo responder. Então, por exemplo, se eu vou falar de intervenção médica, ou seja, de tratamentos, como corticoterapia para COVID, de fato, no topo da pirâmide eu tenho ensaio clínico randomizado. Não é revisão sistemática com meta-análise. Revisão sistemática com meta-análise é só uma revisão das evidências que eu tenho, né, para eventualmente eu fazer ou não uma análise dessas evidências para melhorar a minha incerteza, né? Melhorar, reduzir meu nível de incerteza, digamos assim. Então, quando eu estou falando de intervenção, realmente o melhor tipo de desenho, o melhor estudo, é ensaio clínico randomizado. Quando eu estou falando, por exemplo, de diagnóstico ao contrário de prognóstico, prognóstico eu quero... Prognóstico nada mais é que o quê? Eu quero prognosticar o paciente, ou seja, eu quero tentar adivinhar como aquele paciente vai se comportar em um determinado tempo. Então, eu tenho uma coorte prospectiva e vou fazer um prognóstico, qual a minha estimativa de como aquele paciente vai se comportar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um câncer de pâncreas
e ele tem um CA19,9, que é um marcador tumoral muito elevado, eu vou fazer um determinado prognóstico, qual a sobrevida média daquele paciente. Então, prognóstico é algo diferente. A gente está falando aqui de diagnóstico. O diagnóstico, ele remete ao momento atual, o momento presente. Então, eu não faço diagnóstico olhando para frente, eu faço diagnóstico olhando ali o paciente na minha frente, o que é que ele tem naquele momento. E, portanto, diante disso, o tipo de estudo adequado para diagnóstico é um estudo transversal. Se eu quero avaliar a eficácia de um exame diagnóstico, como, por exemplo, mamografia, se reduz ou não mortalidade, a gente já está falando de uma intervenção relacionada ao exame complementar. Aí ele sai o clínico randomizado. Mas para diagnóstico, se o paciente tem ou não tem uma doença, a gente está falando de um momento presente. Nada mais. Então, diante disso, é um estudo transversal. Tá? Então, isso tem que ficar muito presente na mentalidade de vocês. Então, quando eu estou falando em estudo transversal, eu tenho que lembrar que, para avaliar se um teste é bom ou não, eu preciso avaliar a sua acurácia. E aí, um dos primeiros princípios é a gente avaliar a veracidade, a confiabilidade dessa informação. Então, relembrando mais um pouco, a acurácia é a interpretação em conjunto da sensibilidade e da especificidade. Então, sensibilidade é a capacidade de um teste de detectar doença dentre os testes positivos, e a especificidade é justamente o contrário, é a capacidade de eu detectar um paciente saudável dentre os testes negativos. Então, por exemplo, se eu tenho... Então, perceba que é uma fração, é uma proporção. No numerador, eu tenho o número de testes positivos e no denominador eu tenho pacientes doentes, Então, por exemplo, se eu detecto de 100 pacientes doentes, em 80 desses 100 pacientes o teste dá positivo, eu tenho 80% de sensibilidade. Se eu tenho 100 pacientes saudáveis e desses, em 80 deles, o teste dá negativo, eu tenho 80% de especificidade. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Tá? Que isso que nós estamos falando é uma propriedade do teste diagnóstico. Tá? Valor preditivo, lembrando mais uma vez, probabilidade pré-teste, que é ou prevalência, E valor preditivo positivo, ou valor preditivo negativo, não tem nada a ver com o teste, não é uma propriedade do teste. O teste influencia através da sua acurácia, mas o valor preditivo negativo ou positivo e a probabilidade pré-teste são propriedades do paciente. Que a gente vai influenciar essa probabilidade, vamos moldar essa probabilidade a depender da aplicação do teste. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar disso. Então, veja, se eu estou falando que o tipo de evidência adequada é um estudo transversal, para fazer isso, eu preciso criar uma pergunta e estabelecer um método estatístico adequado, estabelecer um método científico adequado para responder essa pergunta. Então, veja, isso já parte dos pressupostos que eu preciso gerar uma hipótese a priori. Eu preciso questionar eu preciso criar uma hipótese e fazer um protocolo a priori antes de começar o meu trabalho. Então, eu adequo todas as medidas, a gente está fazendo a pesquisa com a Mariana, ela viu que a gente citou, fez um protocolo, foi na realidade com o Jefferson, ela entrou depois. A gente pesquisou na literatura, fizemos um protocolo para estimar uma frequência de um fenômeno, estabelecemos todo o protocolo a priori de como a gente seria adequar o trabalho, e aí sim a gente parte de fato para a coleta de dados. Então, veja, o protocolo a priori é justamente isso. O protocolo e a análise que a gente chama a posteriori, que é a posterior, é quando eu olho para trás, eu olho de forma retrospectiva. Eu posso coletar os dados retrospectivamente, mas agora pensei e vou agora colher o material e tentar responder alguma coisa. É uma forma inadequada, que abre muita guarda a erros sistemáticos, que nós chamamos de viés. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eu operei de câncer coloretal. Eu tenho lá 100 pacientes que eu operei de câncer coloretal e eu quero avaliar a acurácia do CEA, do antígeno carcinoembrionário, que é um marcador sérico, um marcador que a gente dosa no sangue. E aí eu vou pegar os pacientes que
foram operados e vou olhar o CEA deles. E vou ver o CEA que foi positivo ou negativo. E aí eu calculo minha sensibilidade, né? E vou calcular a minha especificidade como determinado grupo controle daqueles pacientes que não têm a doença. Perceba que eu não organizei absolutamente nada, né? Eu estou simplesmente fazendo a revisão dos meus casos para calcular a acurácia de um teste diagnóstico. Isso é uma forma muito inadequada, né, de avaliar, né, a acurácia de teste. Por várias razões, porque isso abre muita guarda a viés. E eu vou mostrar para vocês. Então, o que é o ideal? O ideal é o que nós chamamos de gerar uma hipótese a priori, criar um protocolo, fazer uma adequação do método científico adequado à hipótese que eu gerei. Então, por exemplo, imagine que eu vou... vamos voltar à questão do CEA mais uma vez. Eu quero avaliar a acurácia do CEA, que é um marcador tumoral. E eu quero avaliar a acurácia, a sensibilidade e especificidade desses pacientes. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu tamanho amostral, etc., que a gente não vamos falar isso agora. Mas eu vou pegar os pacientes que apresentam, né? Eu pego aquele corte transversal, aqueles pacientes que chegaram no ambulatório, estabeleci o meu protocolo e vou fazer com que os pacientes o qual eu estou dosando CEA para avaliar a acurácia, eu tenha um método comparativo padronizado, que nós chamamos de padrão de referência. Compreende? Então, esse padrão de referência geralmente é o quê? É um padrão ouro. Tende a ser um exame melhor, pelo menos o que a gente tem na atualidade, melhor do que esse novo teste que eu estou avaliando. Então, por exemplo, todos esses pacientes deveriam ter colonoscopia. Todos os meus pacientes chegam aqui no ambulatório, doentes ou não, né, com suspeita de câncer, enfim, eu não sei ainda. Quero saber, testar a acurácia do meu CEA, que é um marcador tumoral, e eu quero comparar e eu vou comparar isso com o meu método, o meu padrão de referência, que nós chamamos, geralmente é um padrão ouro. E a minha hipótese, o meu teste que eu estou avaliando a minha hipótese, nós chamamos de método index, né? Método index method, né? Método índice. E aí eu vou comparar quantos desses pacientes que realizaram o padrão ouro que estavam doentes e o meu teste deu positivo, é a sensibilidade, comparando com o padrão ouro, e eu vou calcular da mesma forma a especificidade. Tá claro até aqui? Tá claro, professor. Tá claro. Então, beleza. Então, partindo desse pressuposto, no protocolo, que eu preciso comparar com o padrão, eu preciso ter o meu gabarito, que é o meu padrão de referência, a gente já parte do primeiro pressuposto. Todo paciente, certo, que eu vou submeter meu teste índice, o meu teste que eu estou testando a acurácia, ele precisa ser submetido ao meu padrão ouro. Correto? Então, eu preciso que todos os meus pacientes tenham uma aplicação universal desse teste índice, desse teste de referência. Certo? Por quê? Se eu não faço isso, e só faço o teste, por exemplo, isso ocorre muito em trabalho de avaliação a posteriori. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho pacientes que... eu vou pegar os pacientes que realizaram com CEA alto, todos os pacientes que estão CEA alto, eu vou avaliar, opa, esse paciente tem CEA alto, vou avaliar se ele fez ou não colonoscopia. Aí esse paciente fez a colonoscopia, ele tem lá um câncer de intestino. Certo? O que acontece se o paciente tem um CEA baixo? Pode ser que esse paciente com CEA baixo não seja submetido à colonoscopia, certo? E eventualmente ele não tenha o tumor, porque ele não foi submetido ele não tem um tumor, vamos imaginar esse cenário hipotético. Então, se eu tenho um paciente que tem um CEA alto, que é submetido à colonoscopia e eventualmente ele é doente, a minha tendência é fazer mais colonoscopia em pacientes doentes, né? E aí eu tendo o quê? A superestimar a minha sensibilidade. Eu superestimo a sensibilidade. E os pacientes saudáveis, eu fiz menos o teste padrão ouro, eu tendo a subestimar a minha especificidade. Certo? Isso é o que a gente chama de viés de verificação. Né? Viés de verificação está relacionado a isso, né? A aplicação não universal do método padrão ouro. Esse é um problema. Né? É um problema que abre a guarda a viés, erro sistemático. Então, essa é a importância
Da gente tá, o teste padrão ouro sempre está verificado, né, nessa questão. Professor? Outro Professor, detalhe é que o método padrão ouro ele não pode mudar. Imagine que eu faço, eu já te passo a palavra, imagine que eu faço padrão ouro nos pacientes doentes, colonoscopia, e nos pacientes saudáveis, não vou fazer um exame invasivo, não, vou pedir uma colonoscopia virtual, que é com tomografia, que ela tem ela tem menos acurácia. Veja, eu crio outro viés de verificação, né? Outro problema, entende? Então, essa é a importância de a gente sempre ter o mesmo padrão ouro para eu não ter diferença quando eu vou calcular a sensibilidade e especificidade nos pacientes doentes não doentes. Pode perguntar, Mariana. Eu não entendi só uma coisa. O viés de verificação seria quando não tem uma aplicação do padrão, do teste padrão ouro, assim, de forma Quando universal? você não tem aplicação universal do teste padrão ouro. Ah, isso. Isso independe da idade, Alcinete. Nos seus critérios de inclusão, você vai botar lá, sei lá, paciente de 18 a 70 anos. É claro que tem um método, existe um processo de ética em pesquisa que você não vai também submeter um paciente a um exame invasivo e vai trazer mal ao paciente, né? Existem critérios para isso. Mas por isso que você estabelece critérios de inclusão para justamente você não trazer prejuízo ao paciente e você reduzir risco de erros, de vieses. Então ficou claro aí a importância? Em relação a gente, tudo isso é em relação ao padrão ouro, né? Outro detalhe, o padrão ouro tem que ser realizado naquele momento. Imagine que eu peço o CEA e não fiz o padrão ouro naquele momento. Não fiz a colonoscopia. Agora eu estou fazendo a colonoscopia 6 meses depois. Aí aparece um tumor. Aí a minha pergunta é: será que o tumor já tinha 6 meses atrás ou apareceu agora? Então a gente tem que tomar muito cuidado do intervalo da realização entre o exame índice e o padrão ouro. Ele precisa estar ali da mesma forma. Então, por exemplo, quero avaliar a acurácia da mamografia, né? E o meu padrão ouro, naquela época não existia o padrão ouro, meu padrão ouro, por exemplo, era o acompanhamento clínico do paciente. Não era biópsia, raio-x, ultrassom e acompanhamento clínico. Aí eu faço a mamografia, né? E o paciente ele não fez absolutamente nada. E daqui a 7 meses, um ano, a mulher volta e eu palpo agora o nódulo. Aí vem a pergunta: será que esse nódulo desenvolveu agora ou ela já tinha esse nódulo de 2 milímetros há um ano atrás e agora cresceu? Então, esses detalhes a gente precisa tomar muito cuidado para não gerar vieses, erros sistemáticos, tá? Então, isso é a importância. Então, primeiro, adequação do padrão a importância de avaliar o meu método, meu método índice, o método que eu estou querendo avaliar a acurácia, comparar ele com o padrão de referência, que usualmente é o padrão ouro. Há casos excepcionais, como eu não tenho um padrão ouro, que é esse artigo aí do New England que a gente vai discutir rapidamente, né? Então, a importância de eu adequar o padrão ouro. Essa adequação precisa estar associada à aplicação universal. Então, não posso aplicar o meu padrão ouro só para uma gama de pacientes e outros não. Todo paciente ele precisa ser aplicado o padrão ouro para não criar o viés de verificação, ou seja, eventualmente fazer só padrão ouro em paciente doente. Então, todo paciente, por isso a importância do protocolo a priori. Eu tenho meus critérios de inclusão. Se esse paciente está incluído, ele vai ser submetido ao teste índice ou ao teste padrão ouro, né? E eu vou comparar depois a acurácia, né? A importância de eu não ter diferença de padrões ouro, né? Como eu citei o exemplo da colonoscopia real por endoscopia, a colonoscopia por tomo, né? Cada paciente faz um tipo de padrão ouro, não pode ser inadequado. Pode criar viés de verificação parcial também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E tomar cuidado à realização do intervalo do padrão ouro com o seu método índice, né? Então, eles têm que estar realizados ali mais ou menos na mesma época. Cuidado ao realizar um exame bem depois, tá? Bem, qual um detalhe que vocês acham importante que precisa ter quando a gente vai avaliar a acurácia do teste diagnóstico? O que vocês acham? Como é que é, professor? Repita.
que é que vocês acham que na leitura do método diagnóstico, o que é importante? Os pacientes, nós estabelecemos os critérios de inclusão, né, estamos diante de um estudo transversal, tem os meus pacientes que estão chegando no ambulatório, que a gente está avaliando a acurácia do CEA, né, desse marcador sérico, em diagnosticar câncer de intestino, né, e eu estabeleci um protocolo a priori, organizei os meus critérios de inclusão, calculei o meu tamanho amostral e vou agora, né, submeter os pacientes ao meu teste índice, o meu teste que eu estou querendo avaliar a acurácia, e o meu teste de referência, que é o meu gabarito, que é o meu padrão ouro. Né? E os dois vão ser submetidos na mesma época aos dois testes. E agora? A gente precisa fazer o que agora? Tem um grupo controle? Fala alto, Jonatas. Ter um grupo controle? O grupo controle está nesse processo, né? Sempre vai ter, precisa do grupo controle, né? O grupo, na realidade, não é bem um grupo controle. Quando a gente vai falar de diagnóstico, quando a gente submete um paciente a diagnóstico, a um exame diagnóstico, quer dizer que você está em quê, Gustavo? Na dúvida, concorda comigo? Estou em dúvida. Concorda? Certo, concordo. Beleza. O que é que eu preciso tomar cuidado na hora dos meus critérios de inclusão? Eu não colocar pacientes totalmente saudáveis e nem colocar pacientes totalmente doentes, muito doentes. Eu preciso ter o quê? Um espectro de pacientes que tem estratos de doenças diferentes. Concorda comigo? No caso, o grupo tem que ser mais homogêneo do que heterogêneo. Não, tem que ser heterogêneo. Eu preciso ter vários estratos de doença. Eu preciso ter paciente saudável, paciente doente, muito doente, pouco doente, intermediário, entendeu? Porque imagina o seguinte, vou dar um exemplo para você. Qual é a acurácia da tomografia em detectar um tumor de 2 milímetros no intestino? Qual que você acha que é a acurácia? É zero, né? Baixo demais, né? 2 milímetros. Não vai ver. Concorda comigo? Concordo. Não vai ver. Agora, se eu tiver um tumor de 15 centímetros? 100%, né? Exatamente. Vai ser muito alta. A minha sensibilidade vai ser altíssima. Mas eu te pergunto, a sensibilidade é muito alta porque o exame é muito bom ou porque você só está botando o paciente muito doente para detectar a doença? Entendi. Muito Por isso que doente. tem que ser um grupo heterogêneo, né? Exatamente. Fazer Eu esse tenho tipo de pacientes de vários estratos. Peraí, pessoal, estão me ligando aqui. Estão me ouvindo? Então, sim, professor. Sim. Eu tenho que ter pacientes de vários estratos de doença, né? Eu preciso ter aquela amálgama de doenças para justamente o meu exame detectar todo o nível de doença. O exame muito acurado, ele é aquele exame que detecta vários padrões de doença, entendeu? Tá claro aí? Ficou claro? Sim. Então é isso que eu quero que você. Então são pacientes que vão ter diferentes estratos. Então, na hora que eu recebo os pacientes, eu vou ter paciente que está muito sintomático, né? Perda de peso, perda de sangue nas fezes, enfim, hematoquesia e por aí vai. Eu tenho outro que só tem anemia ferropriva, detectar no exame de sangue. Eu vou ter um paciente que está assintomático. Eu tenho vários estratos, né, de pacientes, que é justamente para eu poder calcular de forma adequada a minha sensibilidade e especificidade. Tá? Então, isso é importante. E aí, vou dosar vou colher o meu. Eu apliquei o meu método índice, o método de estudo e o meu método padrão ouro. E agora eu preciso o quê? Interpretar o exame. Interpretar o exame. E aí, a interpretação do exame, ela precisa ser cega, para não ter influência no diagnóstico. Então, o cientista lá que vai pegar o trabalho, que vai pegar o resultado, o radiologista, o CEA, por exemplo, a pessoa que está no laboratório vai pegar o CEA, ele precisa estar cego para o paciente, ou seja, ele não pode saber o que o paciente tem de sintoma, e ele tem que estar cego para o padrão ouro. Ele não pode saber o que deu o padrão ouro. Por quê? Porque senão influencia, né? Senão influencia. Vocês imaginam que você quer testar a acurácia
Eu vou fazer, por exemplo, a acurácia do... Vamos fazer uma coisa esdrúxula aqui. Do raio-x e detectar câncer de intestino. Aí você sabe que o paciente fez a colonoscopia e tem um tumor no sigmoide. Você vai lá no raio-x e vai ficar ali, ó. Ah, eu acho... tem uma imagem hipotransparente aqui. Aqui é o tumor, aqui. Então você termina superestimando um lado ou outro, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. A avaliação do método diagnóstico precisa ser cega, né? Do método precisa ser cega em relação ao paciente e em relação ao método padrão ouro, certo? Ficou claro, pessoal? Ficou. É que nem esse artigo, né? A gente vai discutir mais pra frente, mas é o que fizeram nele, né? Basicamente. Como é falar alto, Mariana? É basicamente o que fizeram com esse exame no Sim, artigo. esse artigo tem avaliação cega. Pessoal, ficou claro a avaliação? Isso tem mais coisas, mas isso dá uma boa noção quando vocês forem avaliar artigos de acurácia diagnóstica. Ficou claro? Acredito que sim, professor. Imagine o seguinte. Bem, vamos para o artigo. Ai, deixa eu pegar o artigo aqui que eu vou espelhar para a gente discutir. Mas eu quero que vocês participem, tá? Quero que vocês participem. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Então, esse artigo foi publicado em 2006, né, no New England Journal of Medicine. Né? Esse é um trial que foi publicado pelo grupo de Oklahoma. Né? E vamos à primeira questão. O que é que o trial, qual era... Lembrando daquela pergunta pico, né? Enfim, a pergunta pico que a gente faz, né? A população... O pico geralmente a gente usa para intervenções, né? Mas vamos fazer uma sofisticação de pensamento e lembrar de como, de fato, a gente busca informações, como eu respondo problemas científicos. E aí, qual era a pergunta do trabalho? Ele queria avaliar a acurácia, né, da angiotomografia de tórax para o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, certo? Então, essa é a hipótese gerada, né? A ideia é pesquisar a acurácia diagnóstica da angio-TC no diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, diagnóstico do TEP, tá? E aí vocês perguntam, mas professor, antes de 2006, como é que isso era feito? Então aqui ele expõe o problema, né, mostrando as incertezas, isso a gente está falando de um estudo em 2006, tá, pessoal? Um estudo que já tem aí 16 anos, né, 15 anos, mostrando as incertezas da acurácia do exame em diagnosticar o tromboembolismo pulmonar. Então, existiam tomografias de single slice, né? Não eram tomografias multi-slice com vários canais, enfim. A acurácia era incerta. E esse trabalho testou a hipótese, quis avaliar a hipótese, né, de avaliar de fato a acurácia desse teste diagnóstico. Então, esse é o quê? O PIOPED-2 Trial, né? Foi um estudo prospectivo multicêntrico, né? Que avaliou e testou essa hipótese. Então, primeiro, qual era a população de estudo? Né? Aí é a primeiro P do pico. Qual era a população de pacientes que ele avaliou? Suspeito com tromboembolismo. Então, tá aí, ó. Né? A população de estudo foram o quê? Todos os pacientes que apresentavam pelo menos 18 anos de idade com
suspeita clínica de tromboembolismo pulmonar, certo? Em pacientes que foram atendidos no período de 2001 a 2003. Percebam, senhores, que é um estudo transversal, né? Isso é um estudo transversal. Pacientes que foram referenciados para a imagem foram exatamente por suspeita de tromboembolismo pulmonar, né? Então, veja, a intervenção do método, que é o método diagnóstico, o método índice que nós queremos avaliar, qual é? A angiotensina de tórax. Concordam comigo, pessoal? Sim. O pico, né? O P, a população, são os pacientes suspeitos. O I de intervenção é o meu teste diagnóstico que eu estou querendo testar, angiotensina, tá? O O, né? O C de controle. Qual é o controle desse paciente? Qual é o controle desse estudo? Qual é o meu método padrão ouro? Quem que leu o trabalho? É o análise cega? Não. Qual é o meu... Lembra que eu falei para a gente que a gente tem um método de referência, a gente tem um gabarito. Eu preciso comparar o meu novo método de teste com o gabarito, com o teste padrão ouro. Qual o teste padrão ouro que ele avaliou? O score de Wells? Então, em 2006, isso aqui, pessoal, é uma exceção à regra. Eu coloquei isso aqui de proposital. Como a gente faz, né, para avaliar, para fazer a comparação com o exame padrão ouro, se eu não tenho o padrão ouro? A angiotensina, a gente sabe que é o padrão ouro. Na época não existia um exame padrão ouro. Existia, por exemplo, a cintilografia de ventilação-perfusão, que era um método mais tradicional. Mas olha que forma engenhosa que eles buscaram ter um método que não era um padrão ouro, mas que era um método comparativo, né, um método diagnóstico comparativo, que tinha alta acurácia. Pelo menos uma acurácia relevante. Qual era? Era aqui, ó. Era a associação de um score probabilístico mediado pelo quê? Score de Wells. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Diagnostic Evaluation. Tá lá, ó. Score de Wells, certo? CTA-CTV, que é cintilografia, ventilação, perfusão. Ultrassom de membros inferiores. E, se necessário, uma angiografia digital, certo? A angiografia é um exame invasivo. Aí ele põe aí, ó, for ethical reasons, né? Por razões éticas, angiografia convencional era restrita para pacientes onde tinham diagnóstico inconclusivo. Ou seja, aqueles pacientes que eu realmente tinha muita dúvida, porque a gente está falando do quê? De um cara fazer um cateterismo, o paciente fazer um cateterismo, colocar um catéter na artéria pulmonar e injetar contraste. É um procedimento muito invasivo que pode trazer problemas éticos. É o que a Alcinete perguntou, né, Alcinete? Então, veja que existe um protocolo certo para não trazer nesse problema. Então, percebam que o meu método de avaliação, meu método de referência, meu teste diagnóstico de referência, meu método padrão ouro, é um compilado de vários métodos para eu poder aumentar a acurácia, porque eu não tinha nenhum método padrão ouro. Ficou claro aí? Sim. Ficou, professor. Então é isso. Então, a gente está testando a acurácia, né, da angiotensina de tórax. Essa é a pergunta. Quero avaliar a acurácia. Eu tenho um estudo transversal, com coleta prospectiva, o qual eu estou avaliando o meu teste índice, que é a angiotensina de tórax, e o meu método padrão ouro é meu teste padrão ouro, né, que é o meu padrão de referência, é um compilado de métodos para eu fazer essa análise comparativa, tá? Aí tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Então tá aqui o score de Wells, né, que nós falamos. Tá aqui a tabelinha com o score de Wells que nós já falamos na outra aula, né, que é um score clínico, né, um modelo probabilístico, uma análise multivariada para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. E olha que interessante, aqui, ó. Eles excluíram pacientes com score de Wells abaixo de 2. Né? Então, pacientes que apresentam... Olha, como é que eles estabeleceram critérios para sugestionar tromboembolismo pulmonar? Era alteração em um dos exames com score de Wells alto
e a exclusão, né, no método padrão ouro, e a exclusão de tromboembolismo pulmonar eram pacientes que apresentavam exames normais do score de Wells baixo, né, menor que 2. E é isso. E, enfim, e aí eles compararam os dois testes. Olha que interessante, aqui, ó, leitura central. O que é que ele falou na leitura central? A Mariana falou aí. Que foi o duplo cego? Duplo cego não. Duplo cego não, né? A gente não a cega. leitura cega. Isso. Existia leitura cega tanto para o paciente, né? Quem estava fazendo a leitura da angio-TC não tinha ideia do que o paciente apresentava, certo? E não tinha ideia dos achados dos exames complementares, como Doppler de membro inferior, da cintilografia, ventilação, perfusão. Então, percebam como o método científico ele é muito bem estabelecido, ele está muito bem adequado, né? Então, tem uma análise a priori, eu estou fazendo análise a priori, eu fiz toda a adequação científica, eu estou cegando, eu estou submetendo todos os meus pacientes, tanto ao método índice, que é a angio-TC de tórax, quanto ao método tradicional, que é esse compilado. Então, está indo, até então, está muito, muito bem adequado, né? Essa é a tabela que nós chamamos a tabela de dispersão, né, dos pacientes, o motivo de alguns pacientes terem sido excluídos, né? Então, foram incluídos 7.284 pacientes com suspeita de tromboembolismo pulmonar. Alguns foram excluídos e as exclusões são inúmeras, né? Pacientes muito graves, pacientes já com história de uso de anticoagulante, pacientes com possibilidade de gestação. Então, perceba como existem protocolos a priori muito bem estabelecidos para excluir, de fato, pacientes que poderiam eventualmente trazer algum malefício para eles ou até mesmo trazer algum fator confundidor ao trabalho. E, no final das contas, 1.090 pacientes foram enrolled, né? Foram incluídos na Peraí, meu amor, eu tô tentando ver. Ficou mudo pra todo mundo mesmo. Amor, se tu vai lá, olha, eu tenho que estar na hora certa lá. Não posso sair muito tarde, não, porque senão o trânsito é. Alcinei, seu microfone tá ligado. Professor? Ô, desculpa. Tudo bem. Não é só para eu saber, porque eu não estou vendo ninguém. Então, aí tá os resultados. Então tá aí, ó. Dos 824 pacientes referidos ao diagnóstico de angio-TC, né, a qualidade da angio-TC foi insuficiente para a conclusão em 51 pacientes que foram excluídos. Dos 773 pacientes, 94%, aqui, ó. Peraí. Dos 773 pacientes que apresentaram angio-TC adequada, a sensibilidade, ou seja, a capacidade da angio-TC de detectar doença foi de 83%, ou seja, ela detectou. Lembra a fração? Sensibilidade é o quê? Número de testes positivos, 150, dividido por número de pacientes doentes, 181, né? 181 pacientes. Então, sensibilidade de 83%, com intervalo de confiança variando entre 76 e 92. O que é o intervalo de confiança? É o meu nível de incerteza. Porque eu não estou trabalhando com a população do planeta inteiro, eu estou trabalhando com a amostra populacional. Então, como eu trabalho com a amostra populacional, eu sempre vou ter um nível de incerteza, né? Porque é algo que varia, né? Então, olha, em média 83%, mas a sensibilidade, eu afirmo mais que a acessibilidade vai de 76% a 92%. Mas, por questões didáticas, vamos estabelecer 83%. E a especificidade foi de 96%, ou seja, né, especificidade também é uma fração. Né? No numerador eu tenho pacientes saudáveis, que não têm a doença, dividido pelo denominador, que é o número de testes negativos, os testes normais. Então, ela acertou 96%
né? Essa foi a especificidade, com intervalo de confiança variando de 93% a 97%. Então, eu tenho uma sensibilidade de 83% e especificidade de 95% em um trabalho que tem baixo risco de erro sistemático, né? É um trabalho metodologicamente muito bem feito, né? Então, aí ele já calculou para a gente o quê? As razões de probabilidade. Lembram que a gente calculou as razões de probabilidade positiva e negativa para calcular, para fazer a inferência em relação ao normograma de Feynman? Estão lembrados? Sim, por exemplo, a positiva é sensibilidade, dividido por 1 é Isso. sensibilidade. Razão de probabilidade positiva é sensibilidade dividido por 100 menos ou 1 menos especificidade. Então tá aí. 83% dividido por 100 menos 96% dá uma razão de probabilidade positiva de 19,6. Né? Aí está o intervalo de confiança. E a razão de probabilidade negativa é o quê? 1 menos sensibilidade dividido por especificidade. Então fica 100 menos 83 dividido por 96, que dá 0,18%. Certo? E a razão de probabilidade positiva, o valor preditivo positivo vai depender de quê? De que depende o valor preditivo positivo, pessoal? Eu tava achando que o valor preditivo positivo era a mesma coisa de verossimilhança, mas é diferente. Não. É muito diferente. Razão de verossimilhança é uma propriedade do teste, né? Prevalência. Acurácia, sensibilidade e especificidade, ou seja, acurácia é uma propriedade do teste. A razão de verossimilhança é uma propriedade do teste. O valor preditivo positivo negativo é uma propriedade de quem? Depende da prevalência também, não é, professor? Isso, é uma propriedade do paciente, certo? Certo. Entendeu? Certinho, professor. Em que população o valor preditivo positivo vai dar maior? Em paciente que tem alta prevalência ou paciente que tem baixa prevalência de doença? Alta prevalência. Alta prevalência, perfeito. Então, olha lá, ó. Olha o que ele fez aqui, ó, na tabela. Olha lá, ó. Positive and Negative Predict Value da Angio-TC. Então, valor preditivo positivo e negativo da Angio-TC quando comparado com scores clínicos, né? Prévios. Tá lá, ó. Primeiro quadrinho, High Clinical Probability. Pacientes com alta probabilidade de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Olha o valor, olha o valor preditivo positivo da Angio-TC. 96%. Certo? Olha a última coluna. Low Clinical Probability. Olha o valor preditivo positivo da Angio-TC. Caiu de quanto? De 96 para quanto? 58%. Por quê? Porque a gente está falando de pacientes com baixa probabilidade de doença. Lembra a aplicação da tomografia no score de Alvarado que a gente discutiu? Mas mesmo assim é bem alto, né? É alta porque o teste é muito acurado, né? Entendi. Você está vendo? Então, ele calculou as razões de probabilidade na amostra dele, certo? Ficou claro aqui? Ficou. Agora vamos lá. Para sedimentar aqui o que eu vou falar para vocês. Só um minuto. Deixa eu pegar um slide aqui de um colega. Deixa eu pegar aqui.
Então, pessoal, compartilhar aqui a tela. Estão vendo aí minha tela? Sim. Então, veja, como eu sei se um teste diagnóstico... A gente fez a análise correta aqui da evidência científica. Percebemos que é um trabalho, né, com baixo risco de erro sistemático, ou seja, a veracidade e a confiabilidade da informação é boa. Eu reduzo a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, ou seja, é muito provável, de fato, que a angio-TC é um exame muito acurado. Isso eu avaliando retrospectivamente em 2006, né? Depois a gente teve outros trabalhos para testar novamente a hipótese, ou seja, para reproduzir o dado, e se tornou reprodutivo, e por isso que hoje o exame padrão ouro é a angio-TC. É um experimento que é reprodutível, foi reprodutível em vários outros cenários, em vários outros serviços, e mostramos algo muito parecido com essa mesma acurácia. Então, veja, eu tenho um trabalho metodologicamente muito bem feito, né, onde foi feita uma pergunta científica objetiva, né, estabeleceu-se um modelo científico adequado, com análise a priori, né, foi feita uma análise a priori, onde a adequação de todo o método foi muito bem feita. Então, eu tenho o meu método índice, que é angio-TC, né, eu tenho o meu teste padrão ouro, que foi aplicado, que era o que se dispunha naquela época, que era um compilado de métodos como score de Wells, cintilografia, ventilação perfusão, ultrassom de membros inferiores e assim por diante. Eu fiz uma aplicação universal dos dois métodos e não parcial, foi universal. Eu tive cegamento da avaliação do método, tanto em relação ao paciente quanto ao método padrão ouro. Enfim, é um estudo metodologicamente bem feito, com baixo risco de erro sistemático. E aí vem a pergunta, mas será que é um método bom? O que é que a gente considera um método considerado acurado? É um método, a gente precisa para avaliar, mais uma vez, a propriedade intrínseca daquele método, que é a acurácia. A acurácia, a gente calcula a sensibilidade e especificidade, mas o mais importante é calcular o quê? As razões de verossimilhança, ou razões de probabilidade. Qual a razão de probabilidade positiva lá, a média da angio-TC, calculada no trabalho? Vocês lembram? 16,5. 19,3. Certo? Perdão, eu li o errado. 19,3. Então, um teste que tem, olha aí o primeiro quadro, uma razão de probabilidade positiva maior do que 10, significa que o teste influencia bastante a probabilidade de doença quando ele é positivo. Certo? E qual era a razão de probabilidade negativa do teste? 0,18. Então, um teste que tem uma razão de probabilidade negativa entre meio e 1, que é o caso... Desculpa. Quando o teste tem uma razão de probabilidade negativa de 0,18, certo? Então, a razão de probabilidade de 0,18 está onde aí? Em que lugar da coluna? Moderado? Moderado. Então, a angio-TC tem uma influência moderada em descartar a doença quando o teste é negativo. Certo? Ficou claro? Então, ela é muito boa para diagnosticar, não, né? Aumentar a probabilidade do diagnóstico e também é um teste muito bom para diminuir a probabilidade de ser feito diagnóstico, basicamente. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro, certo? Dá um exemplo. Aqui, ó. Razão de probabilidade, que é razão de chance, mesma coisa. Razão de verossimilhança, por aí vai. Aqui, ó. Se eu tenho um paciente que tem probabilidade de 50% de TTEP, qual a razão de probabilidade positiva? Eu vi lá, pedi uma tomografia, a tomografia veio positiva. Qual a razão de probabilidade positiva? 19. 9,6. Eu saí de 50 para quanto foi o meu valor preditivo positivo? 95%. Agora eu fiz uma tomografia nesse mesmo paciente, agora ela veio negativa, tomografia normal. Qual é a razão de probabilidade negativa do teste? 0,18. 0,18. Então, reduzi de 50% para 15,3%. Perceba que a redução ela é
tem uma magnitude menor do que a influência quando ele é positivo, concorda? Uhum. Por quê? É a tabela aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque a razão de probabilidade positiva da angiotensina é de 19, um excelente método quando ele é positivo. E a razão de probabilidade negativa está aí, 0,18. Ficou claro, pessoal? Acho que sim. Perguntem. Vocês entendem como é que a gente avalia método diagnóstico? Vamos lá. Hora de participar. E aí? Acho que eu tenho que fazer esse exercício pelo menos umas 3 vezes para entender. Não que eu não tenha entendido agora, mas para compreender certinho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que foi o Gustavo que perguntou, não lembro, foi o Vinícius, não lembro quem foi que falou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine, olha a ideia. Como é que eu digo, olha que tem, o que a gente vê em muito trabalho? A gente fala assim, tal exame, por exemplo, cintilografia é um excelente exame para descartar a doença, porque o valor preditivo negativo é alto. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem se eu tenho um trabalho que mostra que o valor preditivo negativo é 90%, ele conclui que, olha, a cintilografia em pronto-socorro é um excelente exame para descartar doença coronariana aguda no pronto-socorro. O que poderia ter causado esse valor preditivo negativo tão alto, de 90%? Com um teste ruim. Com um teste ruim. Pacientes que não tinham doença, sim? Oi? Pacientes que não tinham evidência clínica para aquele exame? Isso, porque eu estou fazendo exame em paciente saudável. Certo? Com paciente que tem baixa probabilidade de doença. Eu vou dar um exemplo. O PSA é um péssimo exame diagnóstico. Péssimo exame diagnóstico. Como é que eu faço para o meu PSA ter um alto valor preditivo negativo? Testando pessoas mais saudáveis. É só dosar o PSA em pessoas saudáveis. Certo? Então, o PSA, ele tem uma razão de probabilidade negativa entre 0,5 e 1. E uma razão de probabilidade positiva entre 1 e 2. Ele tem mínima ou nenhuma influência na probabilidade de doença. É um péssimo exame. Por quê? Porque eu vejo a sensibilidade e especificidade e calculo as razões de probabilidade. Então, como é que eu faço o PSA ter um alto valor preditivo negativo? É só eu dosar ele em pessoas com baixa probabilidade de doença. O valor preditivo negativo vai vir lá em cima. E como é que eu faço para o PSA ter um alto valor preditivo positivo? Pessoas de alto risco? Em pessoas que têm doença. Entendeu, Vinícius? Sim. Então, imagine o seguinte. Eu tenho PSA, vamos imaginar, a razão de probabilidade de PSA, eu acho que de positivo é 1,2, 1,5, se eu não me engano. Então, vou compartilhar a tela aqui. Eu tenho que calcular porque é tanta coisa, mas assim, como é que eu faço para o PSA? Aqui, ó, vamos lá. Eu nem estou botando mais o normograma de Feiga, né, que eu já exemplifiquei. Se eu pegar paciente que tem 70% de probabilidade de doença e faço o PSA, eu vou de 70 para 77. Se ele for de 90 para 93,1, com a razão de probabilidade porcaria. Por que o meu valor preditivo positivo é tão alto? Porque eu estou fazendo um teste ruim em uma população de pacientes que a probabilidade de doença é muito alta. Então, se eu fazer PSA em uma população de pacientes... Imagina que eu vou fazer PSA e minha amostra é uma amostra de 1.000 pacientes onde a idade média é 90 anos. É muito alta a probabilidade de doença. Meu valor preditivo positivo vai dar alto com um teste ruim. Com um teste ruim. Tá claro isso aí, pessoal? Demais. Ficou. Então, assim, ninguém... Difícil falar isso, mas assim, pode parar a gravação, Mari. Peraí.